E Áureo, por que você acha que nós não recordamos das nossas vidas passadas? Você acha que tem algum motivo? Qual que é a sua opinião? Essa questão do esquecimento, né, Priscila? Sim, Muitas pessoas que não acreditam em reencarnação, às vezes se pegam nesse argumento. isso. Um raciocínio muito linear. Se eu não lembro, logo não existiu. Não existiu, Mas é exato. complicado, eu não lembro nem o que eu almocei ontem. O meu almoço existiu ontem. Eu tenho Sim, certeza, né? Então, a gente, verdade. né, Sim, e assim, a gente pode ir pensando, e vamos chegar a algumas conclusões. Você sim, veja, mesmo aqui no nosso plano, sempre que você vai passar por algum procedimento, alguma terapia que envolva a regressão de memória, tudo isso é feito com muito cuidado, sim, porque podem emergir lembranças e traumas desta vida mesmo, com que certeza. você não vai saber lidar sozinho. Sim, São conteúdos que você vai precisar trabalhar, né? Você imagina se nós tivéssemos acesso a toda a nossa jornada multimilenar. Isso nossa, perturbaria o nosso aprendizado atual, né? sim, Primeiro que tiraria a nossa espontaneidade. Nós estamos sim, aqui para passar por aprendizados, por provas, por testes, buscando conhecimentos, estamos convivendo com pessoas com as quais precisamos retomar lições, reconstruir laços. sim, Se lembrássemos de tudo o que já passamos, isso comprometeria todo este aprendizado. No livro Nosso Lar, da série do André Luiz, ele tem um trecho que o André Luiz conversa com um casal que está em Nosso Lar já há algum tempo, e eles estavam passando por terapias mnemônicas, ou seja, para aos poucos acessarem sim. recordações de vidas anteriores, porque quando a gente desencarna, não vem tudo Não, uma vez, a não ser sim, espíritos muito avançados, né? Muitas vezes até em projeção astral já tem acesso, sim, mas a realidade das pessoas não é essa. Muitas vezes você desencarna e não tem ainda acesso às memórias, elas vão vindo aos poucos, geralmente. E lá no Nosso Lar, esse casal estava fazendo um tratamento e comentam com o André Luiz que os terapeutas já haviam os auxiliado a resgatar os últimos 300 anos da caminhada sim, evolutiva deste casal, que vinha caminhando junto nesse tempo, mas que eles não haviam ainda permitido ou aconselhado que sim, eles avançassem mais, porque viriam situações que não seria interessante eles relembrarem sim. Lembrar, sim, agora, né? Agora, a memória está muito ligada à nossa identidade, sim, de quem nós somos. Então, é muito ruim, às vezes, pensar, pô, então daqui a 10 vidas eu não vou lembrar dessa. Isso, a gente nem gosta muito de pensar nisso, mas precisamos lembrar que a memória integral é uma conquista também de sim, espíritos muito avançados. Isso também está na obra de André Luiz, um ensinamento que ele recolheu de um mentor no livro Entre a Terra e o Céu. Eu não lembro agora o nome do mentor, não sei se foi o Alexandre, mas que disse para ele que a memória integral é o derradeiro altar. Ou seja, chegará um momento na nossa caminhada evolutiva em que nós teremos acesso a toda a nossa trajetória, e mais do que isso, estaremos vivendo em condições que já teremos talvez até quebrado essas barreiras de espaço e tempo. sim. Mas todos esses, nada é perdido, Não, tudo fica arquivado. sim, Nós temos uma memória não só biológica, mas uma memória perispiritual, uma memória nos nossos corpos sutis. Então, toda a nossa vivência está sendo armazenada, tudo que nós aprendemos e experienciamos faz parte do nosso patrimônio, não se perde para uma próxima vida. E nós, de certa forma, Priscila, nós já lembramos das vidas passadas, porque durante a adolescência, as tendências vêm com muita força, sim, trazendo. E aí, a nossa personalidade da vida atual vai ser formada
mesclando o conteúdo que você trouxe na infância, a educação que você recebeu, as tendências que chegam com toda a força durante a puberdade, durante a adolescência, tendências porão do nosso inconsciente. Sim. E ali está tudo que nós vivemos, que com certeza, como já nos ensinou Freud, Jung, o inconsciente responde por muito dos nossos comportamentos atuais e nós não percebemos. E ali está o grande porão, né, das nossas tendências, das nossas vivências anteriores. Então, de certa forma, inconsciente, não consciente, nós já lembramos. Sim. Porque compõe a nossa identidade. Olha, é muito interessante pensar em se recordar de vidas passadas. Muitas pessoas fazem regressão e eu acredito que o plano espiritual auxilia naquele momento para dar uma estrutura para aquela pessoa que procura essa ferramenta. Mas também há a possibilidade de trazer essa lembrança pela projeção astral, pela retrocognição. Eu tive uma lembrança de vida passada e na primeira lembrança foi assim bem impactante para mim. Eu era um comandante e eu estava à frente de uma tropa. E naquele momento eu me vi sem fazer outra escolha. Eu também falava para as pessoas, davam ordem para as pessoas naquela tropa, mas recebia também muitas ordens de outras pessoas. Então, eu dei uma ordem e me vi muito triste com essa situação. Tem um relato completo no meu canal, quem quiser assistir, ficar curiosos. E naquele momento eu me senti muito entristecido e eu desencarnei depois dessa ordem. E quando eu retornei para o meu corpo físico, aquilo foi tão impactante para mim que eu fiquei uma semana me sentindo mal, me questionando por que eu dei essa ordem, será que não tinha outro caminho? E trouxe também a explicação de um espírito que me acompanhava desde a infância, que a todo momento ele falava para mim e me acusava que eu era responsável pela morte dele. E nessa retrocognição, eu vi ele nessa projeção. E quando eu voltei, ele se aproximou de mim. Eu sou clareaudiente e clarividente também. Aí eu vi ele e ele falou assim para mim: naquela época você fez escolhas que não foram boas, mas através dessa lembrança eu percebi que você mudou. Aqui na sua vida atual você é diferente. E isso me deu um alívio e ele foi amparado pelo plano espiritual nesse momento. E depois eu me recordei de outra memória de vidas passadas e vi que eu era uma enfermeira que ajudei várias crianças. Eu conseguia pegar alimentos para levar para essas crianças que estavam em estado bem deprimente. E eu pensei assim, nossa, que bom que nós temos essa oportunidade de viver várias vidas e melhorar, que uma vivência nossa não é o fim, porque muitas pessoas podem achar que se não foram boas nessa vida, vão para o inferno, mas a realidade é outra. Então me trouxe uma paz, mas trouxe também a clareza que quanto eu me preocupar de fazer o meu melhor, evoluir, quer seja moralmente ou intelectualmente, eu vou colher esses frutos e vou sair da roda de samsara, né, Auro? Que é o mais importante. Então, me trouxe essa força e quem quiser ouvir mais sobre esse relato, entra lá que tem vários vídeos interessantes, hein?